Bom dia a todos, uma alegria muito grande, né? A gente está reunido para adorar a Deus, né? Agradecer por tudo aquilo que Deus tem feito, né? Em nossas vidas. Deus, nosso Deus é soberano, é a primeira música, mas Ele sabe de todas as coisas. A gente é filho de Deus, servo de Deus, e como ovelhas de Cristo, né, do nosso pastor, que é perfeito e santo, nós somos ovelhas, nós ficamos muitas vezes perdidos, não sabemos para onde ir, somos frágeis, né? Muitas somos tendência do pecado, nós temos, né? Somos fracos e precisamos do nosso pastor para nos guiar, nosso perfeito, santo, né? Que habita no coração de todos aqueles que o receberam. E isso é maravilhoso, a gente adorar, buscar esse Deus que nos transforma toda a nossa tristeza em consolação, conforto, paz, alegria, né? Vamos cantar esse primeira música, Nosso Deus é Soberano. Formou o homem.
Oh, Pai querido, nós te agradecemos por esse dia, Senhor. Esse foi o dia que o Senhor fez. Louvemos ao Senhor. Senhor, o Senhor possa estar abrindo nossos ouvidos e olhos espirituais para ouvir a Tua palavra, Senhor. O Senhor possa estar abençoando a palavra que o pastor Gladstone vai trazer, Senhor, aqui. E o Senhor possa estar, Senhor, preenchendo os nossos corações com a Tua palavra, colocando em prática, Senhor. E nos ajuda, Senhor, naquilo que, das nossas dificuldades, Senhor, das nossas dores. Abençoa aquelas pessoas que também puderam vir hoje, Senhor. Que o Senhor possa estar também abençoando cada um aqui que está presente. E nós te agradecemos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Em espírito e em verdade. Né? Realmente nós adoramos em espírito e verdade quando nós temos a Jesus dentro dos nossos corações. Nós podemos adorar através do Espírito que Ele aqui habita em nós. Nós podemos adorar em espírito e em verdade. Né? Vamos cantar essa música. Maravilhoso a gente estar sendo dirigido pelo Espírito, né? Ele que nos dá paz, alegria e conforto, né? A sua presença faz toda a diferença, né? E como é maravilhoso a gente estar junto com pessoas que têm experimentado esta graça de Deus, né? Vamos ficar de pé e ler esse texto da palavra de hoje, 2 Coríntios 4, 6 a 14, vamos ler todos juntos. Porque Deus lhe disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal.
de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso eu falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. 2 Coríntios 4, 6 a 14. Vamos fazer assentar? Realmente, a gente teve assim, um momento triste, né? Da partida do Sr. Titon, né? Um pouco mais de 10 dias atrás, né? E a gente sentiu, a gente teve momentos assim, aqui de comunhão, né? Que a nossa igreja realmente momentos que entristecem, mas ao mesmo tempo cremos que Ele está junto com o Pai Celestial, né? E Ele foi preparado, né, por tudo que Ele fez aqui na terra, né? Acompanha Ele. Então, tudo de bom, e o principal, o encontro dele com Jesus. Então, esse encontro faz toda a diferença. E Ele está orando, esperando por cada um de nós, que a gente possa estar preparando também, fazendo a nossa parte, fazer o melhor que nós podemos para o nosso Deus. Quando nós fazemos algo para o próximo, estamos fazendo para o próprio Deus, né? Então, é maravilhoso isso. E hoje o pastor Gleison vai trazer a palavra, né? Um texto maravilhoso, né? Da palavra de Deus, né? Nós somos como um vaso de barro, né? Porque Deus manifesta a glória dele através de pessoas tão frágeis como nós. Quando acontecem coisas tristes, a gente desmonta, porque nós somos fracos, né? Então a gente, nessa fragilidade toda, né? A presença de Jesus faz toda a diferença. E o pastor Gleison, a gente tem, eu sempre falo, né? Tem uma amizade de 25 anos, né? Mas é por causa de Jesus que habita em nossos corações, né? Então a gente tem essa ligação porque a gente quer servir, obedecer à vontade do Senhor, né? Infelizmente a Selma não pôde estar, né, conosco, né? Porque ela não passou muito bem a noite, né? Mas ele está sempre, tanto o pastor Gleison como o Selma, né? Eles nunca, mesmo nos momentos mais difíceis, não vi eles assim, totalmente abalados, sempre com um bom humor. Esse é faz uma falta muito grande entre nós, né? Porque isso sempre é uma alegria da gente, né? O Caio que sente falta. Sente falta. Nossa, coitadinho, eu fico vendo a malinha dela que eu tinha que guardar. Né? Então ela estava ansiosa para vir. E ela falou: manda abraço, pessoal. Então, é maravilhoso isso, né? Então, o Sr. Gleison está vindo aqui por mais 2 anos, assim, junto conosco, é maravilhoso, né? E antes de passar uma palavra com o pastor. Graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amados irmãos e irmãs. E é uma riqueza muito grande a gente ler a Bíblia, e isso aí conforta o coração, nos edifica, e aí é o nosso Pai falando com a gente. Então, que o Espírito Santo nos ilumine nesta manhã, para a gente entender essas riquezas que nós possuímos. Eu estava conversando com o pastor Luiz, na hora do café, e eu não sei se é Texas ou Califórnia, onde havia um homem morando com o seu cachorro numa barraca, e ali era dele, e ele passou a vida dele ali miseravelmente. E aí descobriram mais tarde que ali foi o maior poço de petróleo ali dos Estados Unidos. Quer dizer, ele estava dormindo sob uma riqueza enorme e viveu miseravelmente. Então, o que a Bíblia fala é que eu tenho que conhecer a Jesus. E uma das orações de Filipenses que eu compartilhei com o pastor Luiz essa semana, que
ele ora para que o nosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento de Jesus. Então é o seguinte, eu tenho que conhecer aquilo que Ele tem de promessa para mim, e isso vai confortar o coração. Ele disse que eu tendo esse conhecimento, eu vou ter um discernimento, eu vou ter uma visão muito clara das coisas. Aí o texto também diz assim, para que eu possa experimentar essas maravilhas do Senhor. Então vem o conhecimento, vem uma visão que nós vamos ter, e vem aquilo que Deus tem preparado para nós. É a mesma coisa, aquele homem lá estava sobre uma riqueza, mas desconhecia. E muitas vezes nós temos uma riqueza muito grande na pessoa de Cristo e nós não experimentamos, passando a vida como cristão, como filho de Deus, de uma maneira muito pequena, muito assim, sem essa riqueza. Então esse texto, ele afirma de uma maneira cabal e fascinante, e ao mesmo tempo ele é desafiante, que a vida do cristão, aqueles que receberam a Cristo como Senhor e Salvador, é habitado por riquezas espirituais extraordinárias. Então, desde quando nós somos feitos santuário do Espírito Santo, que o Espírito Santo habita em nós somos selados, nós somos marcados, nós somos firmados, como diz a palavra de Deus, e guardados pela graça de Deus como povo resgatado em Cristo. Jesus pagou um alto preço por nós, então nós somos resgatados em Cristo Jesus, e o Espírito Santo habita nos nossos corações. E aí, mesmo essa riqueza que nós temos em Cristo Jesus, nós passamos a ser vasos habitados por essa riqueza, um vaso de barro que quebra. Por quê? Porque o poder e a glória é para Deus, como nós lemos no texto, né? Que a excelência do poder seja de Deus, não nós, mas Ele age em nós, né? Mas eu queria falar que a primeira riqueza espiritual é a presença de Deus nas nossas vidas. É Deus conosco. Ele fala assim, eu estarei com vocês até a consumação do século, eu não vou abandonar vocês. Então essa é uma certeza que eu tenho que crer, Ele está conosco. E no versículo 6 diz que afirma que nós temos dentro de nós a glória de Deus em nossos corações. Essa glória é a presença de Deus. E no grego fala que é o Shekinah de Deus. Shekinah. E lá em 2 Coríntios capítulo 3, 18, diz assim que nós fomos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Espírito, pelo Senhor o Espírito. Então aqui afirma que o Espírito Santo trabalha de dia e de noite, incessantemente, incansavelmente em nossas vidas, na minha e na tua vida. É Ele trabalhando, né? Como está escrito, como o Espírito Santo trabalha, aplicando a palavra de Deus, como está escrito lá em Filipenses 1,6, aquele que começou a boa obra vai completá-la até o final da vida. Então aquele que começou a boa obra em nossas vidas vai terminar até aquele dia. É interessante, quem começou a boa obra em nós? Por nós mesmos a gente foge de Deus, nosso mundo está longe de Deus. Mas Deus começou essa obra na minha vida, na tua vida, e Ele vai completar. Porque eu sou fraco, eu sou pequeno, mas Ele é forte, Ele vai completar essa obra. Então Deus começou e vai completar esse agir transformador em nossas vidas. É Ele que vai transformando de glória em glória. É Ele que vai me transformando a imagem e semelhança de Jesus. Então esse texto indica o começo e o fim de um sacrifício. Estou falando que muitas vezes o pessoal procura a igreja porque ninguém quer pagar um preço, né? Todo mundo só quer bênção, e é por isso que mais crescem são as igrejas que têm a teologia da prosperidade. Então, vem aqui, porque se você fizer isso, Deus vai dar aquilo. Parece que Deus é o barganha. Deus não precisa nada disso. Ele dá graciosamente a quem Ele quiser, né? Mas é aonde que é uma isca, é um chamarisco onde as pessoas vão, mas continuam com seus problemas, com os seus conflitos, com um coração que não tem paz, não tem nem alegria no Senhor, né? Porque a alegria no Senhor, como diz Filipenses,
independente das circunstâncias. Hoje o pessoal quer ser feliz, não quer? Você acha que uma prisão vai ser feliz? Agora explica o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está numa prisão, mas estava contente. Então quem dá essa alegria no nosso coração é o Senhor, não são as circunstâncias. O mundo procura essas coisas, a bebida, as drogas, outras coisas, para ser feliz, mas passa. Mas no Senhor, independente da circunstância, da situação que nós vivemos, nós somos alegres. E quando esse texto eu compartilhei com o Luiz, eu lembrei do Luiz, porque fala: você conhece alguém que é feliz, alegre, ser contente? Eu conversei comigo mesmo, né? Eu conheço, né? Porque, agora você acha que ele não tem problema? Lógico que tem, nós temos, nós somos seres humanos, mas essa alegria no Senhor, alegrai-vos no Senhor. E hoje a nossa irmã Neide falou assim: esse é o dia que fez o Senhor, devemos alegrar e regozijar nele. É nesse, não é numa manhã. Aquele que foi, se eu não alegrei no Senhor, passou, né? Então, nós estamos sendo preparados para sermos oferecidos para Deus. Até aquele dia, a hora que estiver preparado, Deus toma para si. Eu não sei a data, né? Uma hora que eu estiver prontinho, eu vou assim: vem cá. Aí você pergunta para o pessoal, onde eu estava falando sobre a morte, quando eu fui pastor em Rio Claro, eu falei assim: Deus, para morrer, para a gente morrer é uma bênção, tal. E eu citei o nome do irmão, e aquele irmão era novo ainda. Sabe o que ele fez? Eu falei: ele vai morrer. Ele fez assim, ó. Eu não entendi, eu não sabia o que era aquilo. Aí depois eu fui perguntar: a gente isola, eu não quero morrer, não, porque a gente não foi criado para morrer. Por isso que a morte traz a gente a humilhação. Nós somos criados para viver, mas o pecado que trouxe, o salário do pecado é a morte. Mas Jesus veio e aí nós estamos sendo preparados. O Espírito Santo está agindo em nós para ser oferecido a Deus. Então a primeira bênção, riqueza, é o Shekinah, é a glória, é a presença de Deus na minha vida. A segunda riqueza espiritual que habita no cristão é o poder de Deus. Temos esse vaso, temos este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Se você quiser pensar no poder de Deus que age em seu ser, é só pensar no que aconteceu na manhã de domingo da ressurreição. Aquele poder de Deus que transformou a morte em vida. Jesus ressuscitou para uma nova vida. E esse texto que nós temos, porém, no final, fala que Ele vai nos ressuscitar. Então a nossa esperança é que nós vamos ser ressuscitados. Um corpo incorruptível, né? E vai ser esse dia. Então, esse é o poder. Lá em Efésios capítulo 1, 18 a 20, diz assim: Paulo ora para que os santos provar essa excelência, essa grandeza, esse poder que venceu a morte e que tirou Jesus da tumba e o fez glorificado. Olha, é esse poder. Então, ele prove, vamos provar isso. Tem um cafezinho gostoso lá. Aí eu posso falar: ó, esse bolo, eu trouxe um bolo de milho, não, de fubá cremoso, é milho, né? Eu falo: está delicioso, tá? Aí você fala assim: está muito bonito mesmo. Mas se você não experimentar, você não vai poder dizer que realmente está gostoso. E o que o apóstolo Paulo está orando para os santos, para nós também, que eu possa experimentar essas riquezas de Deus. Eu posso vir na igreja só saber disso, mas não experimentar no meu dia a dia. E esse poder que fala aqui no texto, em grego é kratos. Essa palavra quer dizer um poder em ação. Não é um poder estático, parado, é um poder que está agindo. E quando esse poder começa a agir na minha vida, me transformando a imagem e semelhança de Jesus, eu sendo preparado para aquele dia, para colocar no altar de Deus, eu deixo de ser o mesmo.
eu sou transformado. Aí, essa transformação é tão maravilhosa que eu passo a proclamar, que eu passo a servir, que eu passo a amar, a perdoar e a abençoar outras pessoas. Eu não consigo ficar só com a gente. Eu tenho que falar dessa graça. Tudo que é bom, a gente tem que falar, porque a gente só recebe notícia ruim, não é? Você liga a televisão, noticiário, não tem nada bom. Por isso que a palavra de Deus diz que é boas novas. É algo que abençoa o nosso coração, a nossa vida. Então esse poder é um poder em ação. Agora eu pergunto, a gente tem que questionar, será que nós temos consciência desse poder em nossas vidas? Se você tem o Espírito Santo, você tem. Olhe para você ver o que acontece com a gente. Eu já fui chamado para expulsar demônios. É horrível. Só que algumas pessoas que eu fui, eles não eram endemoniados. Eram pessoas que tinham problemas mentais mesmo. O diabo pode usar isso, mas não era possessão. E aí a pessoa fala assim, não vamos chamar o pessoal que é presbiteriano ou outra igreja, porque eles não creem nisso. Eu creio, existe. Eu já vi muito, né? Agora, tem casta de demônio que tem que ser com muita oração e jejum. O que acontece? Eu já fiz isso, né? A gente fala, em nome de Jesus saia. E obedece. Que poder é esse que eu tenho? Se não for pelo Espírito Santo. Então a gente tem alguma coisa que é para a gente, vamos chamar fulano de tal. Não, você tem o Espírito Santo, Deus te dá essa autoridade. Vamos pedir para aquela pessoa orar, porque a oração dela é poderosa. Está errado. Nosso Deus que é poderoso não é oração. Eu posso ter um ministério de intercessão, um ministério disso, mas quem é poderoso não é minha oração. É o meu Deus que é poderoso. Ele é meu Deus. Agora, será que nós temos consciência desse poder em nossas vidas? Pare e pense um pouquinho. Você, será que esse poder está agindo na sua vida, te transformando, te dando força, te edificando? Você está sendo mais parecido com Jesus? Muitas vezes a pessoa fica mais parecida com o líder espiritual do que com Jesus, né? Pega até o sujeito, né, de falar, né? Eu estou dizendo que isso mas eu tenho que ser parecido com Jesus. Como Jesus agiria? Na minha época de adolescente, quando eu aceitei a Cristo, recebi como meu Senhor e Salvador, tinha um livro que todo mundo lia. Em seus passos, o que faria Jesus? Isso muda. Mudou uma cidade. Quer dizer, será que Jesus faria isso? Não. Será que Jesus faria aquilo? Então vai mudando. Em meus passos, o que faria Jesus? Né? Então, Deus vai estar agindo com esse poder na minha vida, me transformando. É um poder transformador, é um poder santificador, que é pelo Espírito que eu sou santificado, é um poder consolador. Eu vou enviar o Consolador, esse vai te consolar. Nesse momento agora, quando a gente perde alguém, é o Espírito Santo que me consola, que me dá força, que me dá certeza. É esse poder. Esse poder que eu começo a ter uma consciência que Ele é grande, que Ele é maravilhoso, que Ele é misericordioso. É a consciência desta vida de Cristo na minha vida, na sua vida. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que se você está em Cristo, você é uma nova criatura. As coisas velhas, e agora você faz todas novas. São coisas novas. Então cada dia eu tenho que experimentar uma coisa nova do Senhor. E é maravilhoso como Deus fala no nosso coração. Eu estou falando que tem algumas coisas que Deus marca muito, e quando Deus fala, você quer compartilhar, né? Olha, Deus falou isso comigo. Não. Como isso abençoa os irmãos, né? Será que você passa a semana toda e você não ouviu nada de Deus? Né? Mas se você é nova criatura e está fazendo coisas novas a cada dia, então você tem que estar experimentando isso. Você é uma nova pessoa. Sabe por quê? Quando eu começo a experimentar que eu sou uma nova criatura, esse agir, né, kratos de Deus na minha vida, esse poder em ação, essa vida em Cristo, ele começa a gerar em mim uma qualidade existencial. Eu começo a ter uma vida saudável. As neuroses se vão.
E é verdade. Eu tenho uma vida, agora uma vida em abundância. Não é isso que ele veio? Eu vim para que tenhas vida e tenha em abundância. E a Bíblia fala que eu sou bem-aventurado, porque essa qualidade que ele começa a gerar em mim, me faz uma pessoa bem-aventurada. Eu sou bem-aventurado, lá no Salmo 1 diz assim, bem-aventurado aqueles que não andam segundo o conselho dos ímpios, não se detém na roda e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pode ver que é um caminhar. Você primeiro você ouve, aí você vai agasalhando aquilo, aí você para um pouco, opa, até que um pouco você está lá na comunhão com eles. Então, bem-aventurado aquele que não faz isso. Então, eu, como uma nova criatura, que eu sou bem-aventurado, eu estou deixando disso. E como o pessoal vê conselho que não é conselho, é uma maldição, que não faz bem, faz mal. E aí a Bíblia me orienta. E o resultado disso, de eu não andar, mas eu tenho prazer na lei do Senhor, e nessa lei eu medito de dia e de noite, eu tenho prazer e contentamento no meu existir, na minha vida. Isso é o resultado. Então ele está gerando essa vida em Cristo em mim, pela ação do Espírito Santo, gera o quê? Qualidade existencial. Hoje as pessoas não estão tendo essa qualidade existencial de vida. Eu tenho conversado com muitas pessoas aí que não conhecem a Jesus e nós estamos querendo levar para a igreja. Estão sofrendo, mas tem tanta coisa na mente deles que é tudo ao contrário, porque eles desconhecem. Então eu tenho que falar. É o que eu estava falando para a Cíntia. Eles vão, como que eles crerão se não sabem? E como se eles não sabem se não tem quem pregue? Como que eles vão crer se não tem quem fale? Então nós temos que falar. Essa é a nossa parte. A segunda parte que nós conversamos é o Espírito Santo que vai agir. Aí é outro departamento. É outro departamento. É Deus agindo. Então, outra coisa que ele gera na vida de discípulo, essa vida de Cristo, ele gera uma pureza moral. Isso na área sexual, as patologias, na área econômica, na área financeira, em todas as áreas da minha vida, ele começa a gerar pureza, é santificação, eu começo a me santificar. E aí a gente vai aprender, qualquer situação que a gente está vivenciando, como diz o apóstolo Paulo, eu aprendi a viver em qualquer situação. Parece que é aprender, a gente não nasce sabendo. Então Deus vai orientando como que a gente tem que agir, se posicionar em cada situação, né? E aí a gente começa a ver que hoje está uma neurose, possuir, pensando que isso traz felicidade e alegria. Onde eu apresentei duas crianças numa cerimônia, financeiramente a pessoa está bem. Eu falei, mas não esqueça dessa parte espiritual, porque essa parte espiritual que dá qualidade nas outras, que dá equilíbrio nas outras. Porque o que nós mais vimos, o que ouvimos, você tem que ter. A gente olha para o outro e fala assim, puxa, tem que ter aquilo, porque se eu tiver aquilo, aí eu vou ser feliz. Aí você tem aquilo, não é aquilo que faz. Então, amados irmãos, é aprender. Senhor, eu estou nessa situação, me ensina. Né? E nós vamos ser verdadeiro, transparente, justo, qualidade moral. É que não está tendo hoje, né? Então, bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Há um versículo bíblico que fala assim, não tenho maior alegria de ver meus filhos andando na verdade. E como pai também, a gente sente isso, né? Tem maior alegria de ver nossos filhos andando na verdade, que é Cristo Jesus. É o caminho, né? Mas também ele gera, essa vida que eu tenho em Cristo, esse poder em ação, ele gera uma vida de discípulo. Lá em Lucas, capítulo 9, versículo 23, se alguém quer, tome a sua cruz e siga-me. Não é isso? Se alguém quer, tem gente que não quer, mas se você quiser, você tem que pagar um preço, né? Então, o discípulo que aceita, o Espírito Santo vai gerar isso.
em nossa vida, ele aceita pagar um preço de ser discípulo. O que é discípulo? É um aluno, é um aprendiz, né? Ele aprende humildemente, é alguém que não sabe tudo, não, eu sei, eu estou com a verdade, né? É alguém que se submete a Deus, todas as coisas, e Jesus é o exemplo. Ele disse: Pai, se possível, afasta de mim esse caso, mas contudo faça a tua vontade, não a minha. Então tem coisas que a gente pensa que vai fazer bem para a gente. Então me enganar, é Deus que sabe se vai fazer bem, se não vai. Tem muitas coisas que a gente pensa, isso aqui vai dar certo, e não dá. Deus, ele sabe o que vai acontecer. Então eu tenho que estar no altar de Deus. Então ele começa a gerar em mim uma vida de discípulo. Agora eu questiono, você é um discípulo de Cristo? Você tem aprendido? Tem estado aos pés dele? Porque a vida de discípulo, eu vou começar a estruturar a minha vida no que diz a palavra de Deus, não aquilo que os outros pensam. Pode ser até bonito, tem filosofia que é linda, mas o coração fica gelado, não aquece a alma, né? Então, você é um discípulo de Jesus? Então o Espírito Santo vai trabalhar na minha vida para que eu possa aprender, para que eu possa ser transformado à imagem e semelhança de Jesus. Porque o poder, aí eu tenho consciência que o poder é de Deus e não de mim. Finalizando, esta fé que eu tenho na pessoa de Cristo, essa fé que eu falo, que eu proclamo, eu creio, por isso que eu falei, como diz o texto, é uma fé que declara a presença de Deus, o Shekinah de Deus em nossas vidas. Deus está presente. É interessante como a gente vê muita separação, muita coisa está acontecendo. E Deus colocou a gente no meio de um pessoal que está sofrendo, são sozinhos, e muita separação. Sabe o que eu ouço lá? E aí o inimigo tenta atrapalhar um pouco, né? A vida, eles ficam assustados de ver como que eu e a Selma nós vivemos. Que isso é raridade, é para ser um negócio tão comum, todo mundo junto. A gente percebe que o marido não acompanha a mulher não acompanha o marido, e aí fica o quê? Não é um cuidando do outro, aí fica uma presa fácil. Presa fácil. E nós estamos conversando com algumas pessoas, e nós queremos levar na igreja. Estão pensando, olha, estão perdidos mesmo. Então tudo isso é uma ação de Deus, né? Do Espírito Santo convencendo. Porque como que eu vou precisar de um Salvador se eu não tenho necessidade dele? Como que eu vou precisar de alguém que salva dos meus pecados se eu não tenho consciência que eu sou pecador? Não tenho, eu tenho que ter consciência. Eu sou pecador, eu preciso dele. E a primeira coisa que o Espírito Santo fala, vai convencer o quê? Do pecado, da justiça e do juízo. O que é o pecado? Eu sou pecador. Da justiça que Cristo fez lá na cruz do Calvário. Ele me torna justo. E do juízo, eu não vou ser mais condenado, porque eu tenho Jesus, né? Amados, então é a presença de Deus na minha vida. Eles vão notar vocês são cartas vivas. Segundo, o poder de Deus em ação na sua vida. Você vai sentir isso, que Deus está agindo em você, está conversando com você. Ter a vida de Cristo vai gerar em você qualidade existencial, pureza moral e vida de discípulo. Por isso eu falo que o meu propósito aqui é viver para a honra e para a glória de Deus. Coloque esse propósito, eu quero viver para a honra e para a glória de Deus aqui. E se eu quero viver para a honra e para a glória de Deus, a minha fé vai falar, vai proclamar, vai afirmar e vai confessar que Cristo é Senhor. Então essas verdades gloriosas acompanham a nossa vida pessoal, nossa vida conjugal, familiar e social. Por causa dessas verdades, nós podemos honrar e glorificar a Deus através dos encontros com os irmãos. Vamos compartilhar as nossas fraquezas, as nossas lutas, as nossas dificuldades, e um vai ajudando o outro. Aí que está a bênção. É o corpo de Cristo, né?
Então, através desses encontros, nós somos abençoados do ajuntamento daqueles que foram redimidos por Cristo Jesus. Amado, será que nesta manhã a gente pode agradecer a Deus por essas riquezas que acompanham a nossa vida? Senhor, quero te agradecer pela tua presença na minha vida. Quero te agradecer pela tua presença na vida da minha família. Quero agradecer a tua presença na vida do meu cônjuge. E eu quero agradecer a ti por essa riqueza que a tua igreja está proclamando. Que Deus nos abençoe e nos capacite com a sua graça a experimentar aquilo que Ele quer que a gente experimenta, que é o melhor da vida. Que Deus continue nos abençoando. Amém. Eu não podia deixar de falar, no finalzinho da gratidão, né? Deus ter feito tanta coisa em nós. A minha mãe sempre fala, ontem eu não sei se ela falou para mim, mas sempre quando eu encontro com ela, eu falo, dou graças e exulto pelas chuvas de bênçãos. Né? Primeiro, alegrai-vos sempre no Senhor. Orai sem cessar, né? E em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Né? Nós agradecemos, né, a Deus, louvamos a Deus por tudo, uma boa obra que Ele começou em nossos corações e há de completar até o dia de Cristo Jesus. O pastor Gleison falou sobre o princípio. Tem a parte do sacrifício. Toma a tua cruz e segue. Então, Deus não promete que vai dar tudo certinho na nossa vida. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci. Então a gente passa por aflições. Jesus venceu. E a gente, com Jesus Cristo habitando em nós, nós também seremos vencedores através de Jesus. Então, a gente só pode descansar. Eu vi a minha filha, né? Já é maior do que é maior que você, né, Alice? Tamanho? Não é tão alta, mas é maior que a Alice, né? Mas minha filha estava no colo da Alice, né? Mas de um jeito que não agride, né? O colo dela. Eu fui lá visitar minha mãe, e a gente que é o colo da mãe, né? E a gente, eu estava curtindo minha mãe, mas nada melhor do que descansar nos braços do nosso Pai Celestial, nosso Deus, descansar nos braços dele. Ele é o nosso Pai perfeito, né? Ele entende as nossas dores e a gente pode descansar, entregar toda a nossa aflição, tudo aquilo que a gente não pode contar para as pessoas, muitas vezes, nós podemos contar com o nosso Pai Celestial. Né? Então vamos cantar essa música em tuas mãos, descansar. pertenço a ti, Jesus.
viver, a razão do meu amor, tudo que sou. Eu te adoro, eu te adoro, Deus, eu te adoro, eu te adoro, Deus, se eu crer em ti, Jesus, eu pertenço a ti, Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor, tudo que sou. Deus, nós te agradecemos porque o Senhor se tornou a razão do nosso viver. Obrigado pela transformação que o Senhor dá nas nossas vidas, nos nossos corações, através da Tua presença, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por termos experimentado essa graça de recebermos a Jesus em nossos corações. Assim como o nosso irmão Tomo recebeu a Jesus em seu coração e está junto do Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor, em todos os momentos, o Senhor está conosco. Esteja com a nossa irmã Selma, que realmente teve problema de saúde ontem, mas que o Senhor possa estar cuidando, restaurando a sua vida também. E obrigado, Senhor Deus, por essa palavra que nós ouvimos. Nos momentos de maiores dificuldades, o Senhor nos dá força, nos dá saída e nos molda e nos transforma cada vez mais semelhantes a Ti, Senhor. Obrigado pelo trabalhar do Espírito Santo no coração de cada um de nós que recebemos a Ti nas corações, Pai. Nós agradecemos, oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos ficar de pé? E a última música recebemos essa apostólica. Bênção. Né? A gente já sabe decor, né? Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito reine aqui e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Pode ser.